Boa tarde, meus queridos. Eu tô aqui nesse lugarzinho aqui, mas o meu vídeo não fica bom porque as minhas luzes não estão ainda boas. Mas nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Primeiro, eu quero dizer que há no mundo muitas religiões. Preparar aqui o meu tapar na minha careca, né? Religiões evangélicas, e aí tem outras que não é evangélica, né? Que pertence ao cristianismo. Todos creem no mesmo Cristo, no mesmo Deus. Só que a igreja que é da minha comunidade, que eu sou adventista do sétimo dia, que nós consideramos a igreja não uma igreja só evangélica, é uma igreja profética. E agora eu vou provar para vocês por que é uma igreja profética. Porque a Bíblia, ela mesmo interpreta ela. Ninguém tenta interpretar a Bíblia com as suas ideias, que não vai conseguir. Porque a Bíblia mesmo interpreta ela. Eu vou provar isso para você agora. Quais são os livros que mais chamam a atenção? Do Novo Testamento, o que mais chama atenção na profecia é o livro do Apocalipse. Mas você não consegue entender o livro do Apocalipse sem entender o livro de Daniel. Porque os dois trabalham junto. Daniel foi muito tempo antes de João. João foi bem depois. Se Daniel foi mais ou menos ali aproximadamente 600 anos antes de Cristo, João foi 100 anos que ele escreveu o Apocalipse, 100 anos depois de Cristo, depois da era cristã, já na nossa era cristã. Mas o mesmo Espírito que inspirou Daniel, inspirou João no Apocalipse e nas suas cartas também. Inspirou Paulo, inspirou Mateus, inspirou Pedro. Então, por isso que combinam, porque foi vários autores, mas o mesmo Espírito é que inspirou. Então eu quero falar para vocês aqui um assunto interessante. O que Jesus disse? Jesus ainda antes dentro do seu ministério, ele estava ensinando os discípulos. E o ministério de Cristo foi 3 anos e meio, depois que ele batizou até a sua morte, 3 anos e meio. Então aqui, e você sabe aonde é que a gente acha isso? Lá no livro de Daniel, as datas certinhas onde ia acontecer o ministério de Cristo. Eu quero agora ler para vocês, agora eu vou usar uma Bíblia, porque nossa casa publicadora não imprime Bíblia. Não imprime Bíblia, não traduz Bíblia, não, e os nossos líderes pastorais, eles estudam teologia, a teologia bíblica, né? Que aprendeu dentro da linguagem original, que é aramaico, hebraico e grego. São esses três idiomas que foi escrito a Bíblia. Então eles estudam esses. Então, eu estou com a Bíblia aqui numa linguagem moderna, é a linguagem de hoje, que fala assim, a nova linguagem de hoje.
porque os mesmos que traduziu Almeida, né? Aí um traduziu a NVI, que é a Nova Versão Internacional, né? E a Almeida ela tem a Almeida corrigida, atualizada, e tem a sua atualizada, e tem a Almeida, João Ferreira de Almeida antiga. Mas eu vou usar essa aqui hoje eu vou usar. Eu sei que muita gente às vezes não aceita essa, mas eu quero que ela vai dar alguns esclarecimentos. No capítulo 24 de Mateus, e no verso 15, diz assim: E Jesus continuou, quer dizer, que Jesus estava falando com os discípulos e com mais alguém. E Jesus continuou: Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Aqui Jesus citou o livro do profeta Daniel. Daniel só falou nos seus 12 capítulos do livro dele. Você não encontra a citação de Daniel em outros livros, então é o livro de Daniel, que diz assim, que o leitor, quer dizer, quem é o leitor? A pessoa que estuda a Bíblia. Entenda o que isso quer dizer. Então, você não consegue ler o Apocalipse e outros capítulos da Bíblia, outros livros, seja os evangélicos, sem primeiro entender Daniel. Você tem que entender Daniel. Não é para todo mundo, não é todo mundo que vai decifrar as profecias certinha. Tem que estudar muito. Por isso que fala aqui, ó, ler. Agora, nós vamos partir para outro livro. Um outro livro. Logo no capítulo 1 do Apocalipse. Lá você vai ver bem certinho o que deve ser feito no estudo da Bíblia. Aqui, ó. Vamos ler no capítulo 1 de Apocalipse, o verso 3. Diz aqui: Feliz ou bem-aventurado, feliz a quem lê este livro. Quer dizer, bem-aventurado ou feliz quem lê este livro. E feliz aquele que ouvem. Não é só ler as palavras desta mensagem profética. E obedece. Está vendo aqui? E obedece o que está escrito nesse livro. São 3 coisas que você tem que fazer. Ler, ouvir bem, né? Procurar e depois praticar. Praticar o quê? Obedecer. É obedecer. Você sabe por quê? Porque se você não ler com inspiração, você não vai entender nunca. Nunca você vai entender. Porque a Bíblia, ela mesmo interpreta ela. Lá em Isaías 28, verso 10, diz assim, que é um pouco aqui, um pouco ali, que você vai aprender. Se você está estudando um versículo aqui, e aí de repente você... Agora eu quero abrir a Bíblia em um versículo polêmico. Ele é polêmico. Mas se você ler o primeiro texto e deixar o segundo texto. Qual é a polêmica hoje? A polêmica hoje é que quando Jesus morreu e ressuscitou, quando Jesus
foi posto na cruz, ele cravou a lei de Deus na cruz. Então tudo bem. Se você crê assim, mas você está por fora da Bíblia. Não é assim não. Porque se você ler agora no livro de Lucas, no capítulo 16, verso 16, você vai vamos lá, para nós poder entender esse versículo. Eu devia não ler ele agora, mas nós vamos ler ele, porque depois nós vamos para o livro de Daniel. Ó, aqui no verso 16 diz assim: a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Bom, aí você para por aí e fala aqui, ó, a lei e os profetas duraram até João de... Mas isso não é verdade, sabe por quê? Porque depois disso teve outros profetas. Teve as 4 filhas de Filipe, está lá no livro de Atos, e outros profetas que surgiram depois de João. João não foi o último profeta. Ele foi o profeta, o último profeta messiânico, que anunciava a primeira vinda de Jesus em carne. O Messias. Era a vinda do Messias. Diz que João Batista preparou o caminho do Messias, né? Aí você para por aí, né? Para por aí. Então, se a lei, né? Se a lei durou até João Batista, então ela não podia ser cravada. Se ela acabasse em João Batista, não podia ser cravada na cruz, se ela já tinha acabado. João morreu bem antes de Cristo. No ministério de Cristo, João Batista foi assassinado pelo rei Herodes. Porque João Batista terminou o seu trabalho, então, para ele, tanto fazia ele estar vivo como morto, a salvação dele estava garantida. Agora, para você entender isso aí, de que lei é essa? Qual é essa lei? Porque todas as coisas de Deus foi feita em lei, sob lei, porque diz que são 612 leis. Tem a Torá. A Torá é a Bíblia. A Torá é que os judeus lá, tem uma classe de judeus usa, né? O Velho Testamento, então é a Torá. Então, 612 leis. Então, vamos ver aqui agora. Se nós lermos, agora vamos ler o verso 17. Ó, é mais fácil passar o céu... Não, aqui nessa linguagem aqui é diferente. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento da lei, ó, um acento e qualquer... Peraí, vamos ler de novo. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Quer dizer, é mais fácil o céu e a terra passar do que ser tirado um simples... Então, se você ler o capítulo 16, você ficar só nele, você vai entender que a lei foi abolida, que a lei durou só até João. Mas isso não é verdade. Já aí vem o verso 16. Por quê? Ali no capítulo 16 fala da lei cerimonial. Depois eu vou te mostrar no livro de Daniel isso aí. Qual foi o que acabou? O que foi que acabou? Agora vamos lá então. Então vamos ver. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Tá tudo bem. Então agora para vocês entenderem o que foi tirado da lei.
acabou? Vamos ler o livro de Daniel. Vamos lá para o livro de Daniel para vocês entenderem. O livro de Daniel, capítulo 9, e o verso 27. É o último versículo do capítulo 9. Ó. Aqui, esse versículo fala da última semana. Mas o que nós vamos entender aqui é o que foi tirado, o que foi acabado. Porque vocês sabem que lá no templo, antes de Jesus, matava um cordeiro diário, né? Um de manhã, 9 horas, ou era sacrificado umas 9, outras 3 da tarde. Jesus morreu na hora do sacrifício da tarde, às 3 da tarde. Então, era esse sacrifício, fora outros sacrifícios que as pessoas traziam, né? Outros tipos de oferta de sacrifício, eles traziam. Então aqui diz assim, ó, o verso 27. Esse rei, quem é esse rei? Fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Bom, essa é a última semana. 7 anos é a última semana. Por que lá fala assim, por uma semana? Na Almeida, na NVI, é uma semana. Aqui fala aqui, tá dando o quê? Que é 7 anos. Não é uma semana, literal. É 7 anos, literal. E nesses 7 anos, Jesus batizou no ano 27, terminou 3 anos e meio na crucificação. Jesus ali, por 3 anos e meio, na metade da semana, ele diz aqui, ó. Quando passar a metade desse tempo, ele acabará com o sacrifício de animais. Agora vocês entenderam o que acabou? O que durou até João? Sacrifício de animais e de ofertas e de cereais no templo. Por isso que o templo rasgou. A cortina do templo rasgou de alto a baixo, sem ninguém saber quem rasgou. A cortina rasgou. Quer dizer, não era mais preciso sacrifício, não era mais. Então, o que acabou foi isso. Não foi a lei de Deus. Depois eu vou mostrar quem é que acabou com a lei de Deus. Quem é que mudou. Eu vou te mostrar agorinha, daqui, no livro de Daniel. Você quer ver? Ó, vamos ler direitinho. Vamos ler assim. Este rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar a metade desse tempo, que é 3 anos e meio, ele acabará com o quê? Com o sacrifício de animais e as ofertas de cereais no templo. E o grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Essa tradução é muito esclarecedora. Aqui está dizendo o quê? O que acabou foi o sacrifício. Então, o que está interpretando aqui, capítulo 16, verso 16 de João, o que acabou foi isso. O que durou aquele tempo, o tempo de João, Jesus, foi. Só que ele só foi acabar mesmo quando Jesus morreu, crucificado. Aí não era mais necessário cordeiro, não era mais necessário oferta de manjares, acabou tudo. Agora, eu quero mostrar quem que ia acabar com a lei. Quem ia fazer a mudança da lei? Quem ia mudar tudo? Então vamos lá para o livro de Daniel de novo. Vamos voltar para trás no capítulo 7. Abre a sua Bíblia aí. Capítulo 7, verso 21. Vamos entender isso. Você precisa entender isso.
Ó, o verso 25. Ó, o verso 25. Abre a sua Bíblia aí, ó. Ó. Ele falará, ó, ele quem? Ele é uma pessoa, né? Não é Deus e não é Jesus. Ele falará contra Deus. Ele, né? Depois eu vou explicar quem foi esse ele. Contra Deus. E perseguirá o povo de Deus Altíssimo. Vocês sabem, a maioria que vai a história aí, só procurar no Google, né? Aí as pessoas que faz pregação no YouTube, vocês vão entender, procura aí que você vai ter explicação. Quem é que fez todas essas bramuras de perseguição na Idade Média e assim por diante? Se você estudar bem o capítulo 9 de Daniel, pegar os gráficos certinho, você vai entender. Olha aqui, ó. Agora vem o ponto principal desse texto. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Na Bíblia Almeida, ou na NVI, que é a Nova Versão Internacional, João Ferreira de Almeida, Bíblia Católica, lá está escrito assim: será entregue o povo de Deus na mão deles, quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, que daria 3 anos e meio. Porque 1 tempo é 1 ano, 2 tempos é 2 anos, e meio tempo é 6 meses, dá 42 meses. 3 anos e meio dá 42 meses. Mas na profecia, esse tempo é dado por Deus como, se você procurar bem na Bíblia, você vai entender, como anos proféticos. Então são 3 anos e meio de perseguição. E essa perseguição durou do ano 34 até 1798, que dá 1260 anos, certinho, que é 42 meses, ou 1260 dias, profético. Se você quiser entender assim, você entenda, mas é assim, a Bíblia interpreta assim. Então, quem é que mudou a lei? A lei foi... o que fez a mudança na lei não foi mudar os mandamentos, foi mudado depois. Os mandamentos, por exemplo, se você pegar o mandamento católico do catecismo e pegar o mandamento da Bíblia católica, você pega aquela Bíblia grandona católica que o padre celebra a missa com ela, e o catecismo, e aí você compara os mandamentos do catecismo com o mandamento da Bíblia. Êxodo 20, né, de 3 até o verso 17. Aí você compara o tanto de palavra, compara o tanto de... né? Aí, tá, tudo bem. Agora você vai entender uma coisa. Quem mudou o dia de guarda, por exemplo, Constantino, no ano 321 depois de Cristo, Constantino mudou o dia de sábado, que é o sábado bíblico, dia do Senhor, para o dia domingo.
Era o dia de domingo. Quem mudou foi o homem. E aqui você vai ver, ele falará contra Deus. Por que ele falou contra Deus? Se ele falou contra Deus, é mudando a lei de Deus, mudando o dia sagrado, que é o primeiro mandamento que foi dado lá no Jardim do Éden. O primeiro mandamento do Decálogo, na lei de Deus, é não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus escreveu a lei nas tábuas de pedra. Está em Êxodo capítulo 31, verso 18. Aí você vai entender que Deus escreveu na pedra e entregou a Moisés. Então, lá Deus escreveu o primeiro mandamento. Mas o primeiro mandamento dado na Bíblia é o sábado. Quando Deus fez o mundo. Ele fez o mundo em 6 dias e descansou no sábado. E muita gente diz, não, isso foi para os judeus. Isso foi dado para os judeus lá no Monte Sinai. Não, foi antes. Foi lá, quando Deus criou o homem e a mulher, já deu para eles, aqui, ó. Hoje é sábado, dia de descansar. E isso não mudou. Você pode procurar na Bíblia, em tudo quanto é lugar, você não vai encontrar nenhuma mudança, nem um textinho pequeno que fala assim, o dia de guarda, Jesus não mudou, Paulo não mudou, nenhum desses tinha o direito de mudar a lei de Deus, nenhum homem, nem Jesus, como ele veio aqui encarnado como ser humano, ele era ser humano, mas sendo Deus que veio para morrer no nosso lugar. Jesus só veio morrer no nosso lugar porque nenhum ser humano tinha condições de morrer no lugar de outro ser humano. Só Deus podia fazer isso. Então, aqui mostra que o homem que fez essa mudança, que Daniel já viu muito antes, ele vai fazer isso, vai mudar a lei de Deus, os tempos religiosos, as festas, tudo isso iria mudar. Vamos entender agora, vamos lá para o livro de Mateus. Vamos para o livro de Mateus aqui. Nessa versão aqui, que ele vai explicar bem direitinho. Você pode questionar aí, falar, está lendo uma Bíblia diferente. Não. Os mesmos que traduziu, vai traduzir na Bíblia, ele vai. Só que ele, em vez de ele traduzir, não foi adventista que fez isso aqui, eu não sei nem quem nunca observei quem foi que... Então, Mateus capítulo 5, verso 17. Ó, capítulo 5, verso 17 diz assim: não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Vamos explicar aqui, eu quero explicar aqui um pouco por que fala a lei de Moisés. Todas as leis é de Moisés, sabe por quê? Porque Deus entregou na mão de Moisés. Ela é a lei de Deus. Lá está escrito lei de Deus, não é lei de Moisés. Mas por que esses argumentos que falam lei de Moisés? Eu trabalhei em empresa, com caminhão, com máquina com pá carregadeira, com máquina de esteira, com patrola, que é motorniveladora, em oficina. Lá na oficina eu tinha uma caixa, a oficina me deu uma caixa de ferramenta. Então, quando o dono da máquina ia falar para mim, pegar a máquina, ele falava bem assim para mim, eu lembro disso até hoje. Pega a sua máquina lá, ou pega a sua caixa de ferramenta. A caixa de ferramenta era dele.
Mas ele falava para mim, pega a sua caixa de ferramentas e vai trabalhar. Pega o seu caminhão e pode viajar. O caminhão era dele, mas ele falava que era meu. Por quê? Porque esse caminhão estava na minha mão. Mesma coisa aconteceu com a lei de Moisés, com a lei que Deus entregou. Por isso que fala aqui, lei, com a lei de Moisés e com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Na Bíblia corrigida, né, Almeida, fala assim, na Almeida fala assim, não pense que eu vim aberrugar a lei. Aberrugar e acabar e mudar é uma coisa só. Pode pesquisar a palavra. Agora, se você ler só esse texto aqui, não pode ficar só nisso aqui, Então, por que Jesus veio? Não vim para acabar com eles, ou com eles o quê? Com a lei de Deus e com os profetas, com o ensinamento dos profetas, que está no céu. Opa, pulei aqui. Mas para dar o quê? O seu sentido completo. Agora vamos ler aqui o verso 18. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e as terras durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Vocês entenderam aqui? Enquanto o céu e a terra durarem. A terra já acabou? O céu já acabou? Porque aqui está dizendo, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. O fim não chegou ainda. A Bíblia está anunciando o fim desde muitos milhares de anos atrás, que a Bíblia está anunciando o fim, mas ele não chegou ainda. Está perto, mas não chegou. Meu querido, ele não chegou. Agora, o verso 19 diz assim, portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento, ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Vocês entenderam isso aqui? A gravidade disso aqui, a pessoa que ensinar, dizer que isso aqui não é mais necessário, nem a menor, aqui portanto, qualquer que desobedecer o menor mandamento, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Agora, vamos aqui para Deus, o que Deus fala de menor? O que ele fala de menor? Deus não é Deus de meio termo. Ou você é grande ou você não é nada. O menor de Deus não é nada. Ou você é tudo ou não é nada. Grande para Deus, ele venceu todas as dificuldades nas perseguições de seguir os mandamentos de Deus. Esse é grande. Agora o menor, coitado, não é nada. Se você está pendendo, está na metade, pendendo para um lado bom e para o lado ruim, os dois ao mesmo tempo, você não é considerado como nada para Deus. E aqui diz assim a última parte do verso 19. Por outro lado, quem obedecer à lei, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Esse grande de Deus é total.
O grande Deus é total, você tem que entender isso. Por isso que eu te digo que Deus não é de meio termo, Deus é Deus ou você é tudo ou você não é nada. É isso que aqui esse versículo quer dizer. Então, se você acha que a lei de Deus foi abolida, a único ferimento que o homem fez na lei foi a mudança do sábado. Porque os evangélicos, todos eles aceitam 9 mandamentos, menos o sábado. Só que eu queria levar vocês agora para um entendimento da palavra de Deus, que vocês vão ficar, que vocês precisam entender esse versículo. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 10, diz aqui: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então, meu amigo, se você acha que você guardar 9 mandamentos, porque você aceita, você é evangélico, aceita 9 mandamentos, menos o sábado. O problema dos 10 mandamentos não é os mandamentos em si, é o sábado. E o que o homem fez, a mudança que ele fez, Constantino fez, foi a mudança do sábado. Depois a Igreja Católica fez lá um catecismo e fez uma mudança de mais nos mandamentos. Por quê? Eu não creio que você guarde os mandamentos do catecismo. Mas se você não guarda o sábado, você está aceitando o quê? O mandamento do catecismo. Só que o catecismo é o seguinte: o catecismo você tem uma mudança lá no catecismo do primeiro mandamento. O segundo mandamento, porque a Igreja Católica aceita a adoração de imagem, e o segundo mandamento fala sobre adorar a imagem. E aí fez uma mudança lá. Aí, como faltou um mandamento, ele pegou o 10º mandamento, dividiu em 2. Aí formou 10 mandamentos da lei do catecismo, lá do catecismo. Mas essa lei é humana, não é de Deus. Não compara. Porque o mandamento de Deus, ali fala, aquele que tirar, lá em Mateus 5,17, diz aquele que tirar uma palavra, ou um menor acento. Os 10 mandamentos têm 280 palavras. O mandamento do catecismo tem 46 palavras. E lá fala assim, nem um tio. Nem um tio. Se você pegar a Almeida lá, Lucas 16, verso 17, fala lá, nem um tio, nem um acento. Aqui fala assim, nem o menor acento. Então o que o livro de Tiago falou? Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. E agora eu pergunto, o que é pecado? O que é pecado? Vamos buscar aqui no livro 1 João. Abre a Bíblia sua aí no 1 João. 1 João. Vamos lá. Capítulo 3. Vamos lá. Verso 4. Então, 3, verso 4. Ó, na Almeida fala assim, tem uma Bíblia que fala assim, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Mas aqui, ó, aqui diz aí, quem peca
é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Por exemplo, se você gosta de fraudar os outros, você está quebrando a lei de Deus. Você está quebrando um dos mandamentos. O mandamento que fala não furtarás. Porque quem frauda os outros, quem frauda os outros assim, por exemplo, você tem uma oficina mecânica e você coloca uma peça, o cara diz, põe uma peça nova aqui, aí você pega, guarda a nova e bota uma velha. Você fraudou, cara, é roubo. É roubo. Por exemplo, agora se você gosta de andar mentindo, discutindo com os outros, fazendo fofoca, você quebra qual mandamento? Fala aí. O 10º mandamento, ou o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ah, mas se você gosta de... anda por aí cobiçando, fazendo... aí você quebra qual mandamento? O 10º mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo, nada, nada, é o 10º mandamento. Agora, outra coisa. Vamos falar do adultério, que é o 7º mandamento. É o mandamento que todo mundo tem medo. Quando fala em adultério, né, todo mundo tem cisma, né? Porque falou no adultério. E a coisa gosta, o pessoal gosta de acontecer no mandamento. Ah, então tá, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Se você, por exemplo, falsifica o seu documento, seu nome, você faz um crime que já não devia ter feito, aí você começa, aí você falsifica, ou você falsifica para outra pessoa. Isso é o quê? O mandamento do adultério não fala só do adultério físico de um homem com a mulher, é várias coisas. Adulterar documento, adulterar isso, aquilo, outro, tudo quanto é coisa que você falsifica é adultério. Então, se você não... bom, aí você fala com você, não, eu não faço isso, nada disso, tá? Tudo bem, eu sou direito, não faço esse negócio errado, então você não comete adultério. Se você não fofoca, se você não comete, você não transgride o 9º mandamento. Se você não pensa em matar os outros, você sabe que não é só com arma que mata. Você mata com a língua, com palavras. Não matarás. É um mandamento. Não matarás. Não furtarás. São 3 mandamentos com 2 palavras. Um outro mandamento que todo mundo aceita também. Não honra o teu pai e a tua mãe. Né? Esse todo mundo aceita. Não honrar pai e mãe, tem que obedecer o mandamento de honrar pai e mãe. Um dia nós vamos fazer uma análise bem certinha dos mandamentos de Deus. Aí quando fala de imagem, eu não adoro imagem, né? Você aceita um dos mandamentos. Não terás o primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim, só quando chega no sábado. Aí, esse não, esse foi cravado da cruz. É coisa para se pensar, meu querido. Só que hoje, até para os guardadores do sábado, o sábado virou um feriado. É somente um feriado, as pessoas cultuam a Deus na igreja, na parte da manhã, e de tarde o negócio atropela tudo. Isso aí é uma questão pessoal, mas isso é verdade.
Se nós fôssemos ficar aqui caçando, lendo texto bíblico a respeito da lei de Deus, nós ficávamos aqui o resto da tarde, a noite inteira e amanhã o dia inteiro lendo textos bíblicos em favor da lei de Deus. Que a gente não encontra. Tá certo, existem alguns argumentos nos livros de Paulo que parece. Mas Paulo era guardador da lei, Paulo era guardador do sábado, Paulo era íntegro à lei de Deus. Lá, por exemplo, Romanos 3:31 diz: anulamos a lei pela fé? Não, antes estabelecemos a lei. Nós não. Outra coisa que Paulo falou: se não fosse pela lei, ninguém conhecia o pecado. Eu não conhecia o pecado. Paulo disse isso. Se não fosse a lei. Agora chegou num ponto que eu quero dizer para você. A lei de Deus não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Só que os salvos guardam a lei. Por quê? Porque a lei mostra onde é que está o pecado. Jesus é a saída. A lei mostra o pecado, a lei acusa onde é, condena, ela é condenação porque ela condena. Por isso que Jesus morreu na cruz. Se Deus pudesse mudar a lei, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Mas porque Deus não muda a sua lei, Jesus teve que morrer para salvar eu e você da condenação da lei, porque a lei nos condena. Olha, eu vou explicar para você o que condena. Por exemplo, já aconteceu isso comigo. Vamos lembrar da lei de trânsito. Você está indo viajando. A sua carteira está vencida, mas você quer viajar. Mas o seu carro está em dias, documentação certinha, não está faltando nada, mas você está com o seu documento atrasado. Aí, de repente, você encontra a barreira policial. A barreira para você. Aí ele pega você, mas sua carteira está vencida. Você não pode continuar viajando. Porque ele vai ter que aplicar uma multa, e uma multa não é barata. Aí o que o guarda faz? O guarda não pode prender o carro, porque o carro não tem nada errado. Mas ele não pode deixar o carro sair dali. O que ele faz? Ele arruma um substituto. Fala assim para você: arruma um motorista habilitado e ele tira o carro daqui para você. Se você não arrumar, o que acontece? Ele vai te multar, e a multa é pesada, é gravíssima a multa. Eu não sei quanto que está hoje uma multa de quem está sem habilitação, ou com habilitação atrasada. Não deve ser pouco, não. Mas ele manda você arrumar um substituto. Para quê? Para que você tire o carro. Bom, tinha essa lei, não sei se tem ainda. Para que o habilitado tire o carro da presença da blitz, do policial, e lá na frente você pode pegar o carro. Mas se você encontrar outra blitz, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai te parar e vai te segurar. Porque você está errado, ele está embaixo da lei. Essa pessoa está embaixo da lei. Uma outra coisa que a turma fala assim: mas quem guarda a lei está debaixo da lei. Não, meu querido, não está debaixo da lei. A única pessoa que está... Se você é um homem limpo, um homem que está em dias, com o seu carro, com a sua habilitação, você pode viajar tranquilo no mundo. Pode sair daqui e ir embora. Se alguém te parar, você mostra o documento, você está em dias.
Mas aí, se você tiver errado, aí você está debaixo da lei. Só a única pessoa que está debaixo da lei, eu vou explicar uma coisa para você. Já vi muitas pessoas passar por isso. Amigos meus, né, passaram por isso, que fizeram coisa errada, e depois foi preso, e depois foi absorvido, mas aí ele não podia sair. Então, você, por exemplo, comete um crime, aí vai preso. Aí você entra com uma liminar lá para você cumprir em liberdade. Mas você às vezes tem que posar na cadeia, você não pode sair do estado, do município, não pode sair, não pode estar em bar, não pode... Quem é que está debaixo da lei? Ele está debaixo da lei. Ele tem uma lei que lá, escrita lá no fórum, na delegacia, em qualquer lugar, que ele não pode. Se ele for pego num bar, ele vai preso, vai para cadeia, eles levam ele de volta para lá. Se ele cometer... Agora, tem uma outra coisa, por exemplo, cumprir a lei. O que é cumprir a lei? Tem gente que fala assim, Mateus 5:17, não, mas Jesus cumpriu a lei por nós. Não, ele cumpriu porque ele se fez homem e se fez pecado para nos salvar. Aí ele cumpriu. Mas cumprir a lei acaba com ela? Não, de jeito nenhum. Por isso que aqui fala assim, ó, ele não veio para acabar com a lei ou com os profetas. O que é então cumprir a lei? Por exemplo, eu vou explicar para você. Ó, um cara comete um crime. Aí ele passa por todos os julgamentos e pega uma sentença aí, 15 anos de cadeia, 15 anos, aí vai para lá e fica lá. Aí lá ele fica seus 15 anos preso, chegou o dia, venceu o prazo, o juiz manda chamar e liberta ele, agora você está livre, está livre, ele cumpriu a lei, ele está livre. Mas se ele de repente comete outro crime, ou o mesmo crime, por exemplo, vamos supor que ele matou alguém, aí vai lá, cumpriu 15 anos de prisão, aí de repente ele fica os 15 anos na cadeia, aí de repente, aí quando ele sai, ele vai lá e mata outro. Porque a lei não acabou, a lei está lá esperando ele de novo. Enquanto ele sai, quando ele cumpriu a lei, o seu tempo de cadeia, e saiu, a lei não estava acusando ele em nada, que ele cumpriu. Mas como ele cometeu outro crime, a lei agora começa a acusar ele, o juiz dá sentença de prisão para ele de novo. E ele agora tem que passar por outro julgamento e vai para a cadeia outra vez. E demora a sair. Agora existe uma coisa na lei também interessante. Fiança. Alguém paga uma fiança, por exemplo, ele atropelou uma pessoa, bêbado. Aí para você não ir preso, você tem que pagar uma fiança. Ele vai lá, paga a fiança. A lei agora não está acusando ele mais porque ele pagou a fiança. Foi o que Jesus fez. Jesus pagou a fiança da nossa vida de pecado, com o seu sangue. Jesus comprou seus filhos com o seu sangue. Pagou caro. Por isso é necessário você obedecer à lei de Deus. Porque aqui em João, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Porque o pecado é a quebra da lei. Deixa de estar lendo a Bíblia assim só a seu favor. Tem que pegar a Bíblia e entender ela.
buscar lá o livro de Daniel e saber o que foi o que é cravado na cruz, né? Foi só o sacrifício. Agora, Paulo brigou muito com essa questão de lei. Que lei que Paulo brigou com ela? A lei da circuncisão. Quando Jesus morreu e os discípulos ficaram, a maior briga deles, entre eles ali, porque quem era circuncidado era só os judeus. E a pessoa, o gentil, para entrar para o judaísmo, precisava ser circuncidado. Então ali tinha uma briga ali até eles chegar, afinal não é necessário mais a circuncisão. Teve uma briga muito grande, mas a briga não era a lei de Deus, não era a lei do sábado, não era a lei dos mandamentos, era a lei da circuncisão, que foi criado lá no tempo de Abraão. Toda pessoa para estar dentro dos planos de Deus, na comunidade de Deus, tinha que ser circuncidado. Então essa foi a briga, lei de circuncisão. Agora as pessoas confundem como lei de Deus, como lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, meu querido, nunca foi abolido e nunca será. Nem quando Jesus voltar, ela não vai ser abolida. Porque aqui fala assim, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nada. Nem um acento, nem a menor letra, nem um simples acento. E você precisa entender isto. Então lá, vamos relatar Apocalipse, capítulo 1 e verso 3. Feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica. Nessa linguagem aqui, é muito interessante o livro do Apocalipse. Capítulo 1 e verso 3. Olha aqui, ó. Feliz quem lê este livro. Que livro? A Bíblia. O Apocalipse. E feliz aquele que ouve as palavras desta mensagem profética e obedecem. Obedecer e praticar é a mesma coisa. Viver. Obedecer é viver o que você lê, viver aquilo que você... Essa é obedecer. Essa é a palavra obedece. Ao que está escrito neste livro. Ó. Feliz aqueles que ouvem a palavra desta mensagem profética e obedecem o que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. O que aqui quer dizer? O que está escrito no livro de Apocalipse vai acontecer. Agora nós já estamos bem no finzinho. Bem no finzinho. Nós estamos vivendo no tempo do fim. O fim do tempo do fim. Agora eu quero dizer uma coisa para finalizar. A lei não salva, não é ponto de salvação. Guardar o sábado não é ponto de salvação. Agora aquele que obedece, aquele que aceita Jesus no coração, aquele que aceita o sangue de Jesus na cruz, obedece os mandamentos de Deus. Obedece a lei de Deus.
Espero que isso te ajude a compreender melhor a Bíblia. Aceita. É isso que eu estou dizendo para você, é pura verdade. Eu não fugi, eu não li outro livro a não ser a Bíblia. Porque a Bíblia mesmo se interpreta. Você quer ver... Eu queria mostrar para vocês aqui como que você entende. Primeiro que Isaías 28:10 diz assim, que você tem que ler a Bíblia assim, um pouco aqui, um pouco ali, porque ela é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, e assim por diante. Então é um pouco aqui, um pouco ali. Mas vou fazer uma dinâmica bíblica com você agora aqui. Você quer ver? Vamos abrir aqui a Bíblia, não sei qual que é essa versão aqui. Ainda é a linguagem de hoje. Então aqui, no capítulo 12 de Daniel e o verso 4, o capítulo 12 de Apocalipse, o verso 4, diz aqui, ó, com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e jogou sobre a terra. Aqui está falando do dragão. Quem é o dragão? O dragão é o diabo. E diz que ele tem um rabo, uma cauda. Mas, na verdade, ele não tem cauda nenhuma. Ele é uma pessoa normal, um anjo normal ainda. Ele está do mesmo jeito que ele... Não sei se ele está mais velho assim, né? Mas eu não conheço ele pessoalmente. Sei que ele existe. Mas aqui diz assim, com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e jogou sobre a terra. Mas ele não tem cauda. O que é a cauda do diabo? A Bíblia diz quem é. O que é a cauda do diabo? Você quer ver? Vamos aqui para o livro de Isaías. Verso 9. Capítulo 9, quer dizer. Capítulo 9 de Isaías. E o verso 15. O verso 15. Vou voltar, tá no 15, vou voltar para o 9. Aí, vamos aqui para o verso 15. Aqui. A cauda e rabo é uma coisa só. Tanto faz você falar cauda e rabo, é uma coisa só. Diz aqui, ó. O mais velho e o mais respeitado são a cabeça. Os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Os profetas que ensinam mentira são a cauda, ou são o rabo. Então, aqui está dizendo o quê? Que o diabo tem um rabo. Mas quem é o rabo? Aquele que trabalha para ele, ensinando mentira. Se você é pastor, se você é lá que for, você está pegando a Bíblia e mudando ela, interpretando ela errada e ensinando o povo, você é a cauda de Satanás. Ele tem uma cauda, e o falso profeta é a cauda dele. Aqui em Isaías deixa bem claro, o profeta que ensina mentira é a cauda, é o rabo. E é todos, ó, aqui diz aqui, ó, os profetas que anunciam mentiras são a cauda.
Pode abrir a Bíblia, Isaías 9, capítulo 9, verso 15, que lá você vai entender. Por isso que eu falo que a Bíblia interpreta ela. Seja feliz, meu querido, estude a Bíblia, entenda as profecias, porque o fim está aí. Se você foi lavado pelo sangue de Cristo, aceita essa verdade. Não torce a Bíblia, não torce os mandamentos de Deus. Porque vai chegar o dia que você vai acertar as contas com Deus. E se você gostou dessa live, compartilhe com seus amigos. Ouve, entenda. Se você gostou, também se inscreva no canal e dá o seu joinha, porque esse aqui vai para o YouTube também. E até o próximo.